anunciam a paz e as mãos que repartem pão. Na refeição do Cordeiro, palavra, vinho, pão, somos o povo de Deus em comunhão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Deus revela a Pedro, Tiago e João Jesus como sendo o seu Filho muito amado. E por isso, eles e nós, seus discípulos, devemos escutá-lo. Porque é pela escuta que a nossa conversão também acontece. Para melhor e mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos ou omissões, por minha culpa, a minha tão grande culpa. Aos anjos e santos e a vós, irmãos, rogueis para mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus de infinita bondade, que nos mandais ouvir o vosso amado Filho, fortalecei-nos com o alimento interior da vossa palavra, de modo que, purificado o nosso olhar espiritual, possamos alegrar-nos um dia na visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Deus quis pôr à prova Abraão e chamou-o. Abraão, ele respondeu: aqui estou. Deus disse: toma o teu filho, o teu único filho, a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, onde oferecerás em holocausto num dos montes que eu te indicar. Quando chegarem ao local designado por Deus, Abraão levantou um altar e colocou a lenha sobre ele. Depois, estendendo a mão, puxou do seu cutelo para degolar o filho. Mas o anjo do Senhor gritou-lhe do alto do céu: Abraão, Abraão. Aqui estou, Senhor, respondeu ele. O anjo prosseguiu: não levantes a mão contra o menino, não lhe faças mal algum. Agora sei que na verdade temes a Deus, e uma vez que não me recusaste o teu filho único. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres num silvado. Foi buscá-lo e ofereceu um holocausto em vez do filho. O anjo do Senhor chamou Abraão do céu pela segunda vez e disse-lhe: por mim próprio te juro, oráculo do Senhor, já que assim procedeste,
e não me recusaste o teu Filho único, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar, e a tua descendência conquistará as portas das cidades inimigas. Porque obedeceste à minha voz, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Palavra do Senhor. Andarei na presença do Senhor sobre a terra dos vivos. Na presença do Senhor sobre a terra dos vivos. Confiei no Senhor, mesmo quando disse: sou um homem de tudo infeliz. É precioso aos olhos do Senhor a morte dos seus fiéis. Andarei na presença do Senhor sobre a terra dos vivos. Senhor, sou vosso servo, filho da vossa serva, quebrastes as minhas cadeias. Oferecer-vos-ei um sacrifício de louvor, invocando o Senhor, o vosso nome. Andarei na presença do Senhor sobre a terra dos vivos. Cumprirei as minhas promessas, ó Senhor, na presença de todo o povo, nos átrios da casa do Senhor, dentro dos teus muros, Jerusalém. Andarei na presença do Senhor sobre a terra dos vivos. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, se Deus está por nós, quem estará contra nós? Deus, que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou à morte por todos nós, como não havia de nos dar com ele todas as coisas? Quem acusará os eleitos de Deus? Deus que os justifica. E quem os condenará? Cristo que morreu e mais ainda que ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por nós. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu com eles para um lugar retirado no alto monte e transfigurou-se diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes, de tal brancura que nenhum lavadeiro sobre a terra as podia assim branquear. Apareceram-lhes Moisés e Elias,
conversando com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Não sabia o que dizia, pois estavam atemorizados. Veio então uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e da nuvem fez-se ouvir uma voz: Este é o meu filho muito amado, escutai-o. De repente, olhando em redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus, sozinho com eles. Ao descerem do monte, Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto, enquanto o Filho do Homem não ressuscitasse dos mortos. Eles guardaram a recomendação, mas perguntavam entre si o que seria ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, já conheciam de Jesus o caminho da cruz. Sabiam que Jesus e os seus discípulos iriam fazer este caminho. Mas não conheciam ainda a glória da ressurreição, a vitória da vida sobre a morte. E Jesus sobe com eles ao monte para lhes apresentar este momento central da vida de Cristo, da sua vida, a sua ressurreição. E então os discípulos são iluminados por este grande acontecimento da ressurreição de Cristo. Ainda antes de acontecer, eles fazem a experiência do Jesus ressuscitado, para que possam descobrir como é bom estar com Jesus. Como é bom seguir este mestre que irá dar a vida por eles e por todos nós. Irá ressuscitar e assim desafiar-nos todos a uma vida nova com ele. Além desta revelação que iluminou o coração dos discípulos, no mesmo monte, eles recebem também a revelação que vem da voz de Deus Pai, a de que Jesus é divino, é o Filho de Deus, e por isso mesmo aquilo que ele diz deve ser escutado. Porque a palavra de Jesus transforma a vida dos homens e mulheres que necessitam de um sentido maior para o seu caminhar. Ora, nós na Quaresma procuramos intensificar a nossa vida de oração, a escuta da voz de Deus. E devemos, de facto, descobrir que o Senhor tem alguma coisa a dizer a cada um de nós. É preciso escutá-lo. Depois de aceitar aquilo que Ele nos propõe,
e ser fiel à sua proposta. Este é o caminho de conversão a partir do Evangelho que nos é proposto neste domingo. E na primeira leitura de hoje é-nos apresentado o modelo por excelência do homem de fé, do discípulo de Jesus, Abraão. Abraão escuta, aceita e é fiel à palavra de Deus. E Deus pede a Abraão o impensável para nós que aqui estamos, que ele ofereça em sacrifício o seu único filho. E perante este enorme desafio que Deus lhe coloca, Abraão não vacila. Confia em Deus e segue em frente com o propósito de obedecer ao projeto de Deus. E diante desta fidelidade, Deus reconhece o temor que Abraão tem a ele. E então, em vez do sacrifício de Isaque, Deus concede-lhe uma grande e longa descendência. Para nós, para mim, é difícil ter uma fé tão forte e profunda como a de Abraão. Mas eu e todos nós devemos pedir ao Senhor que a palavra que escutamos aqui e noutros momentos da nossa vida espiritual, que esta palavra de facto transforme, ilumine a nossa maneira de ser e de viver, para que sejamos capazes de sermos fiéis àquilo que a palavra nos propõe. Porque todos nós desejamos uma vida nova em Cristo ressuscitado. E o caminho que hoje nos é proposto é este. Escutai, escutai, escutai aquilo que Jesus tem a dizer. Ser fiel àquilo que Ele diz. E saboreia como é bom estar com Jesus. Como é bom estar atento a esta palavra que quer gerar em nós vida nova. Portanto, saibamos escutar o Filho amado de Deus. Façamos a nossa profissão de fé. Creio em um só Deus. Subi aos céus, onde está sentado à direita do Pai.
de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos. Quem o Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, professa um só batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, oremos a Deus, nosso Pai que está nos céus, pedindo-lhe, pela mediação de Jesus Cristo, a graça de escutar a sua voz, e imploremos humildemente: ouvi-nos, Senhor, para que na nossa diocese e suas paróquias escutemos a voz do Espírito, que as convida a converter-nos claramente ao Evangelho. Oremos, irmãos. Para que os cristãos sejam homens e mulheres de fé como Abraão e obedeçam sempre à voz de Deus, oremos, irmãos. Para que os membros desta comunidade recebam a luz de Cristo transfigurado e vivam sempre na presença do Senhor, oremos, irmãos. Deus de Jesus Cristo e nosso Pai, dai-nos uma fé tão grande e tão profunda como aquela que destes a Abraão, que o levou a não vos recusar Isaque, o filho a quem ele amava tanto. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus.
Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Depois de anunciar aos discípulos a sua morte, manifestou-lhes no Monte Santo o esplendor da sua glória, para mostrar, com o testemunho da lei dos profetas, que pela sua paixão alcançaria a glória da ressurreição. Por isso, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo, Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo João e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos vossos servos e nossos irmãos. Maria Eduarda Costa Sousa, que hoje foi a sepultar na nossa comunidade. Pedro Faria, José Francisco Varão, pais e familiares falecidos, e todos a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo também parte na ressurreição. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. No só coração e numa só alma, digamos como o Senhor nos ensinou: Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos do mal, Senhor, e dai ao mundo a paz nos nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna.
Oremos. Alimentados nestes gloriosos mistérios, nós vos damos graças, Senhor, porque vivendo ainda na terra, nos fazeis participantes dos bens do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. No próximo domingo, iremos celebrar o Laus Prene na nossa comunidade. Depois da missa das 11h30, iremos ficar em adoração ao Santíssimo Sacramento até às 5h30 da tarde. Depois, a esta hora, encerramos o nosso Laus Prene com a bênção do Santíssimo Sacramento e às 18h haverá missa aqui na nossa matriz. No sábado haverá missa apenas às 16h, não haverá missa às 19h, como habitual. E, portanto, também não haverá momento de adoração. O Laus Prene será apenas no domingo, no intervalo entre a missa das 11h30 e a missa das 18h. Como preparação para o Laus Prene, na quarta, quinta e sexta-feira teremos o tríduo às 20h, antecedido em cada dia por um momento de confissões para quem necessitar de se reconciliar com Deus e com os irmãos. Se, porventura, como é hábito, algumas pessoas gostam de oferecer flores para o Laus Prene, poderão fazê-lo até à sexta-feira, entregar aqui na igreja até à sexta-feira. Durante esta semana estamos a viver a Semana Nacional da Cáritas. Não haverá o peditório da forma habitual, apenas a nível nacional, quem desejar contribuir poderá fazê-lo por transferência bancária. Mas, aqui na nossa paróquia, esta semana coincide com o primeiro fim de semana do mês de março. Então, será, como tem acontecido nos últimos meses, no primeiro fim de semana de cada mês, iremos fazer uma recolha de alimentos para a Cáritas Paroquial poder fazer chegar a famílias necessitadas da nossa comunidade. Por último, há coisas que nos marcam, que nos emocionam e que a gente deve partilhar. Jesus manda-nos ouvir a voz, Deus manda-nos ouvir a voz de Jesus. E há muita gente que tem ouvidos saudáveis e que não tem esse desejo. Aqui as nossas surdas, quer a Diana e a Manuela, dão um testemunho que me emociona, porque, como sabemos, nós temos regularmente um intérprete de língua gestual portuguesa na nossa celebração das 11h30. Mas, devido às consequências do Covid, não tem sido possível elas estarem todos os domingos. E estas máscaras impedem de que elas consigam fazer a leitura labial. Por isso eu hoje andei com máscara para cima e para baixo, porque diante de tanto desejo de escutar a palavra de Deus, comove-me. E para mais que
por uma questão de idade e de formação. A mais nova, portanto, procura ajudar a mais velha com aquilo que ela percebe dos meus lábios. É de facto, há testemunhos que nos devem de fazer pensar, e este faz-me pensar muito, esta sede de Deus que estas nossas irmãs têm, diante de todas as barreiras e mais uma, não as faz com que elas, com a ação do Espírito Santo, procurem escutar verdadeiramente aquilo que Deus lhes tem a dizer. Com palavras tão difíceis hoje, eu perguntava-me como é que a Diana está a traduzir transfiguração à Nelinha. Mas depois descansei e disse, o Espírito Santo deve-lhe estar a ajudar. Esta partilha, portanto, eu acho que estou a fazê-la porque enriquece-me esta vivência, já desde há muito tempo, e acho que a nossa comunidade deve ter consciência disso. Eu sei que às vezes pode não parecer muito simpático destacar uma pessoa ou destacar duas pessoas, mas eu destaco aqui sobretudo a atitude de quem não ouve, mas que dá-nos um testemunho grande de como é necessário escutar o que Jesus tem a dizer. E obrigado. Obrigado pelo vosso testemunho.